Nesse primeiro painel, vamos discutir os principais desafios da gestão pública, as suas ineficiências e os caminhos para uma administração mais ágil e eficiente. Convido ao palco os senhores Felipe Tavares, economista-chefe da CNC. Antônio Lanzana, economista e presidente do Conselho Superior de Economia, Sociologia e Política da FEComércio de São Paulo. E Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Iniciamos agora o painel com a palavra o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares. Alô, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante e queria agradecer muito a presença aqui dos nossos colegas, que são pessoas ilustres, ótimos economistas e vão conseguir contribuir muito com esse debate tão importante. Para introduzir um pouco do que eles vão falar, eu queria destacar um pouco do que a gente sempre escute falar do Brasil, que o Brasil é há muitos anos ou eternamente o país do futuro. E o motivo da gente ser eternamente o país do futuro é que a gente tem muitos desafios a serem superados. E grande parte desses desafios, eles são muito motivados e causados pela estrutura do Estado, né? Toda vez que a gente toma uma decisão de como o Estado vai interagir com a sociedade, né, quais os serviços públicos que ele vai ofertar, quais são as obrigatoriedades desse Estado, cria-se uma estrutura de gastos públicos e uma estrutura que é necessária para atender esse compromisso. E aí, com isso, surge um segundo grande desafio, que é o gasto público, né? O gasto público nada mais é que a consequência desse modelo de sociedade. Então, quando a gente discute a pressão do gasto público, o tamanho da dívida, no fim do dia a gente está discutindo esse modelo de prestar serviços à sociedade. E, com isso, a gente tem que discutir o modelo administrativo, né, ou a reforma administrativa aí do nosso Estado. E isso é importante porque muitas pessoas resumem, às vezes, a reforma administrativa como uma reforma de RH, como se fosse simplesmente mudar uma carreira ou outra, um detalhe ou outro do processo de contratação dos funcionários públicos, mas essa reforma ela vai muito além que isso, ela pode ir muito além que isso, porque você pode endereçar todas as discussões que criam essa estrutura de gastos públicos e gera a pressão sobre o país. Então, a gente tem que discutir eficiência da política pública, como elas são pensadas, como elas são monitoradas, como elas são financiadas, né, e executadas na última linha, e todo o processo de reavaliação sistemática delas. E isso ajudaria muito a gente discutir outros temas que apertam a economia brasileira. E, com isso, a gente tem um ponto que é o gasto público, né, e toda essa estrutura do Estado gera pressões sobre inflação, sobre juros, então está tudo conectado. Então, é imprescindível que a gente tenha total conhecimento disso e consiga trazer o setor produtivo e a população para essa discussão ser efetiva, porque essa discussão ocorre no Legislativo. Então, a gente precisa dos políticos, né, e toda a estrutura do Estado se juntando para falar e conseguir superar esses desafios do nosso país. Então, dada essa introdução desse dilema entre modelo do Estado, a eficiência das políticas públicas e dos gastos públicos, eu vou passar a palavra para os nossos grandes especialistas, para o Dr. Lanzana, para o Dr. Felipe Salto, para eles poderem falar um pouco mais sobre esse assunto e a importância da reforma administrativa para o nosso desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado, Dr. Lanzana. Fica à vontade. Prezado Felipe Salto, Felipe Tavares, senhoras e senhores, é um prazer muito grande estar participando desse evento e até para lembrar um pouco, nós na Federação do Comércio de Bens e Serviços de São Paulo já temos a preocupação com a modernização do Estado há muito tempo. Já temos feito reuniões com especialistas, com experts em várias áreas da reforma do Estado brasileiro. Eu vou fazer uma apresentação, inclusive nos slides,
inserindo a reforma do Estado e a reforma administrativa num conceito amplo dos desafios que a economia brasileira apresenta. Tá? Se nós fizermos uma avaliação de prazo um pouco mais longo, nós vamos perceber o seguinte: desde 1980 é um divisor de águas na economia brasileira. Se nós olharmos um período 50 a 80, o Brasil crescia muito mais do que o mundo. O Brasil cresceu a uma média, durante esses 30 anos, de 7,3% ao ano, contra um crescimento do mundo de 4,5%. Crescemos até mais do que os emergentes. Quando a gente entra de 80 para frente, o que a gente observa? A economia brasileira perdeu capacidade de crescer. Nós que crescíamos acima do mundo, passamos a crescer bem abaixo do mundo. Num português bastante claro, nós estamos ficando relativamente mais pobres. E nos últimos 10 anos, a situação é um pouco mais grave ainda. Tá? E um dos fatores que explica essa perda de dinamismo da economia brasileira é o comportamento da produtividade da mão de obra. Nós crescíamos 4% ao ano a produtividade, depois disso passamos a 0,6%. Se nós tivéssemos acompanhado o mundo desde 1980, o nosso PIB hoje, acompanhado o mundo, não estou falando de emergentes, acompanhado o mundo, nós teríamos hoje um PIB 77% maior do que ele é. O que significa isso? A renda média das pessoas seria 77% maior, o lucro médio das empresas 77% maior, e nós teríamos 77% a mais de recursos para a área social. Ou seja, o Brasil era um país antes de 80 e é outro país de 80. Não por coincidência, nós assistimos, depois de 80, um brutal crescimento do Estado na economia brasileira. Nossa carga tributária passou de 25% para 34% do PIB. Nossos gastos públicos, se a gente considerar os juros, saíram de 25,5% para 41%, e com um agravante. O gasto público cresceu, mas com crescimento de despesas correntes e redução de investimento. Tudo isso, simultaneamente, a um brutal crescimento da dívida pública. Ou seja, o crescimento do Estado reduziu produtividade, reduziu capacidade de crescimento do país. E o raciocínio é bastante simples. Você tem um Estado crescente, a contrapartida óbvia é a redução do setor privado. Você aumenta o tamanho de um setor menos eficiente, em detrimento do mais eficiente, a produtividade vem para baixo. Nesse contexto de perda de produtividade, perda da capacidade de crescer, nós inserimos dentro do processo de modernização do Estado a reforma administrativa. O que nós temos de diagnóstico? O Brasil, se você olhar o número de servidores públicos em relação ao total de emprego, não é exagerado. Nós temos 12,1,
A OCDE tem muito mais do que a gente, 20,8%, América Latina muito parecido com a gente. Então, a gente não emprega muito, mas gasta muito. Aí nós temos os gastos com servidores públicos como porcentagem do PIB. O Brasil gasta 13,5%, Estados Unidos um pouco mais de 9%, a OCDE um pouco mais de 9%. E o que nós observamos também? Qual é a relação entre a remuneração média do servidor público em relação à remuneração média para cargos equivalentes na União, nos estados e municípios? Na União, o funcionário público ganha, em média, 67% mais que o setor privado. Nos estados, são 3% acima, e nos municípios praticamente não tem diferença, não. Então, agora, nós temos um peso bastante grande no Brasil, relativamente a outros países, que é as despesas com o setor judiciário. Nós gastamos 1,3% do PIB, muito acima de todos esses países que estão aí na nossa amostra, né? Agora, eu queria enfatizar a importância da reforma administrativa sob 3 enfoques: a eficiência nos serviços, justiça social e ganhos de produtividade. Nós pegamos aqui uma pesquisa da Agenda Pública que mostra a grande insatisfação da sociedade, que eu acho que não é nenhuma novidade, com a qualidade da saúde, educação e segurança pública. Na educação, realmente a cobertura aumentou bastante nos últimos anos, mas a qualidade deixa muito a desejar. Basta a gente olhar os resultados do PISA. Numa amostra de 76 países, nós ficamos no 65º em matemática, 62º em ciências e 52º em leitura. E o índice de analfabetismo no funcional está entre 30% das pessoas entre 15 e 64 anos. Agora, um ponto que eu gostaria de chamar muita atenção: a hora que nós temos uma qualidade de serviço público muito baixa, nós temos a perpetuar a pobreza. Porque o cidadão de renda mais baixa, que vai para uma escola pública e tem uma qualidade de ensino mais baixa do que o cidadão de classe média ou alta, que está estudando numa escola privada, na hora que ele for entrar no mercado de trabalho, ele entra em condições desvantajosas, né? Isso me chama a um ponto importante da reforma. É preciso valorizar os profissionais que estão envolvidos na oferta de serviços aos mais pobres. Isso é um ponto importante da reforma. Você olha, por exemplo, o salário de um professor é muito mais baixo do que outras funções do setor público. Isso não faz nenhum sentido ao olhar o gasto público como elemento redistribuidor de renda, tá? E também, como foi colocado aqui pelo presidente da CNC, é preciso melhorar o ambiente de negócio, reduzir burocracia, tudo isso para favorecer o empreendedorismo no país, tá? Nesse sentido, nós na Federação em São Paulo, nós preparamos um conjunto de propostas bastante objetivas no sentido de contribuir para uma reforma administrativa. Eu vou passar rapidamente para não tomar muito tempo. O que, primeiro ponto,
é preciso ter um vínculo de experiência mais factíveis. O funcionário tem que passar por um período de experiência para ver se é aprovado ou não, como ocorre tudo do setor privado. Não faz sentido ter estabilidade para todos os funcionários públicos. Faz sentido ter estabilidade para funções de Estado. Isso faz sentido, sim, mas não pode ser generalizado, tá certo? Nós precisamos ter indicadores de desempenho do setor público, tá? Que levem em conta a meritocracia. Isso é uma forma de valorizar o bom funcionário público. Tem indicador de desempenho mesmo e favorecer aqueles que são mais eficientes, tá certo? Outra coisa que nós percebemos, muito do desempenho hoje de funcionalismo público, da remuneração, é função do tempo de serviço e não da eficiência. Acho que tudo isso precisa mudar no setor público. Outra coisa importante, hoje, no setor público, o funcionário é admitido e rapidamente ele vai para o teto da carreira. Um funcionário público fica, em média, no serviço público, 59 anos. Normalmente, em 10 anos, ele já atingiu o ápice da carreira. Qual o estímulo que tem depois que atingiu o ápice e ficar tanto tempo no setor público, né? Outro ponto importante, tem que ter independência das estruturas de remuneração. Não faz sentido, um grupo aumentou a remuneração, outro grupo vai puxando atrás. A remuneração de ministros do Supremo, presidente da República, tem que estar desvinculado de todo esse restante, né? Supersalários, funcionários públicos acumulando cargos, acumulando e recebendo mais salários que o presidente da República, que o ministro do Supremo. Não faz o mínimo sentido, né? O que a gente observa no setor público hoje? No setor público hoje tem um monte de cargo que faz sentido, datilógrafo, ascensorista, açougueiro. Tem sentido ter esses cargos, nós temos que retirar tudo isso, né? Como eu já citei anteriormente, eu acho que precisa enfatizar a remuneração dos profissionais que oferecem serviços às classes de menor poder aquisitivo. Nós temos em São Paulo um processo que se verifica em outros estados também, que é contratar o setor privado para fazer gestão conjunta com o setor público. Em São Paulo, vários hospitais são geridos pelo setor privado, por hospitais, gestores de hospitais privados, né? E, para encerrar, um último ponto, é preciso também induzir estados e municípios, incentivar, para que a reforma administrativa não se restrinja ao governo federal. Nós, em São Paulo, temos feito já reuniões com a Secretaria do Estado para avançar nesse sentido. Eram essas observações, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Felipe Tavares, o Lanzana, em nome deles, cumprimentar a todos os presentes aqui, e na pessoa do presidente Michel Temer, saudar também a todas as autoridades, e particularmente a FEComércio de São Paulo, estado que é o meu estado de origem também, e aproveito na pessoa do Ivo para saudar também os amigos da FEComércio. Quando eu fui secretário da Fazenda e Planejamento em São Paulo, pude contar com um apoio muito importante da FEComércio, inclusive para divulgar as iniciativas e discutir, inclusive, esse tema da reforma administrativa. Eu fiquei apenas 10 meses, menos de 10 meses, na secretaria, mas foi suficiente para ver duas coisas importantes. Primeiro, como a qualidade da nossa burocracia permanente é elevada, é elevadíssima. Isso eu já tinha constatado
quando eu trabalhei aqui em Brasília, fiquei 7 anos e meio aqui, primeiro assessorando o senador Zé Serra e depois dirigindo a instituição fiscal independente. E pude conhecer nesse período, pelo próprio fato do Serra ter um apreço muito grande pelos temas fiscais, orçamentários, tributários, os servidores da Receita Federal, do Tesouro Nacional, do Banco Central, do próprio Senado, das carreiras permanentes, e depois em São Paulo, os auditores fiscais e os procuradores, principalmente. Mas também uma categoria de servidores que, às vezes, a gente conhece pouco ou tem alguma visão pré-concebida, que são servidores comissionados, mas que estão, às vezes, há décadas no Estado. No caso de São Paulo, por exemplo, a gente solicitou um levantamento e eu entreguei todos esses dados depois para o secretário Samuel Kinoshita, que me sucedeu. Nós identificamos que o Tesouro Estadual tinha 342 comissionados e dependia estritamente desses comissionados para fazer a gestão do orçamento, a execução financeira, cuidar da folha de pagamentos, que também era uma atribuição do Tesouro Estadual, enquanto na Receita Estadual a gente tinha uma situação melhor com os auditores, que são uma carreira consolidada, bem paga em geral, mas também com problemas, né? Porque um ponto que a gente precisa lembrar, além da lista que o Lanzana já colocou, com a qual eu concordo integralmente, como diretrizes para a gente elaborar uma minuta de reforma administrativa, a reforma tributária ainda está tão na nossa cabeça que é o ato falho, né? Ainda mais essa reforma tributária do consumo preocupante da forma como foi aprovada, mas isso é outro tema. Então, um ponto adicional à sua lista é que nós não temos mecanismos para valorizar os servidores que tomam risco. Então, um exemplo, nós tínhamos lá na Secretaria o subsecretário da Receita Estadual, equivale ao secretário da Receita Federal para o Ministério da Fazenda, editando portarias, comunicados, escrevendo normas, respondendo no próprio CPF, tomando risco e órgão de controle em cima e tudo, ganhando exatamente a mesma coisa que um outro servidor, direito dele, que estava, por exemplo, numa delegacia tributária lá em Araraquara, ou em Prudente, ou onde você quiser. Então, isso é gravíssimo, porque se você não tem mecanismos para motivar aqueles que se dedicam mais, que querem tomar mais risco, que são, às vezes, automotivados, né? Poderiam estar em funções muito menos complexas, tomando menos risco, inclusive no próprio CPF, e assumem esses cargos de gestão. Hoje nós não temos. O único mecanismo são os conselhos, né? Os chamados conselhos das estatais. Por outro lado, você tem o extremo oposto, em que os penduricalhos, no caso do Poder Judiciário, por exemplo, representam uma fração tremendamente alta na composição da remuneração total. Esse problema é o mais visível, né? E o jabuti não sobe árvore sozinho, ou é enchente ou é mão de gente, né? E há uma explicação para esses penduricalhos. O que nós precisamos discutir é uma regulamentação disso, colocar a bola no chão, esses problemas mais evidentes. Havia um projeto de lei de 2015, salvo o melhor juízo, de iniciativa do então presidente do Senado, Renan Calheiros, que limitava esses excedentes, essas remunerações, vantagens, indenizações, etc. e tal. Uma outra forma de se pensar é você criar um limite para isso, né? No meio do caminho, seria não extinguir tudo isso, mas criar uma forma de usar um pedaço desse volume financeiro, desses gastos que já são feitos hoje, para diferenciar os servidores entre si, por exemplo, de acordo com a formação, com o resultado, com as responsabilidades que são assumidas por esses servidores. Um ponto que eu gosto sempre de destacar nesse tema da reforma administrativa é a gestão por resultado, que é um tema antiquíssimo já.
Para nós é moderno porque a gente não consegue avançar nisso, né? Alguns estados conseguem mais, outros menos. Mas a gestão por resultado é fundamental, porque a reforma Bresser, no governo Fernando Henrique, já tinha determinado que os servidores fossem devidamente avaliados, classificados, premiados ou punidos. Só que esse sistema simplesmente não funciona. Quer dizer, eu quero que alguém me indique um caso de uma demissão, por exemplo, por uma recorrente falta de dedicação ou de entrega de resultados que tenha sido constatado. Então, esse tema é que precisa ser resgatado. Nós temos a Escola Nacional de Administração Pública, que tem um arsenal de instrumentos e também tem uma burocracia muito qualificada, que pode ajudar também a pensar esse plano junto com os estados e municípios. Porque quando a gente fala de um estado como São Paulo, é mais fácil. Agora, quando a gente fala de municípios menores, que às vezes não tem nem um burocrata qualificado para apresentar um relatório de gestão fiscal da Lei de Responsabilidade, da Lei Complementar 101, então são Brasis muito diferentes. E nós precisamos dar conta disso, né? Dentro dessa nossa lógica federativa, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, poderia exercer um papel muito importante de treinamento, formação e de espalhamento também de técnicas e de treinamentos que já estão mais consolidados na burocracia permanente aqui de Brasília, por exemplo. A ENAP, de certo modo, já faz isso, mas tem que ser algo muito mais intenso. Me parece que o primeiro ponto a ser discutido numa reforma administrativa, porque nós estamos falando aqui do RH do Estado, recursos humanos. Se você tem uma empresa, como é que você vai decidir quantos, que tipo de funcionários você vai precisar para as suas equipes? Primeiro tem que saber qual é a função objetivo dessa empresa, né? Depois tem que saber o mercado em que ela vai atuar, o tamanho que ela pretende ter, o planejamento, né? Planejamento estratégico. O problema é que o Brasil perdeu a capacidade de planejar. E não existe vento bom para nau sem rumo. O planejamento inexiste no Brasil, infelizmente. O PPA, Plano Plurianual, que é um instrumento criado no âmbito da Constituição de 1988, é um calhamaço desse tamanho que não serve para absolutamente nada. Porque a lei orçamentária anual vai sendo ajustada ano a ano, aliás, o PPA vai sendo ajustado para ano a ano, dependendo da LOA e das necessidades impostas lá na LOA e no cenário econômico e a meta fiscal, você consiga cumprir. Então, é um planejamento que, na verdade, não cumpre essa função de indicar os planos estratégicos, os principais projetos na área de infraestrutura, como nós vamos passar de uma taxa de crescimento econômico tão baixa como nós temos na média dos últimos anos, para uma taxa mais alta que seja relevante para aumentar o nosso PIB per capita e nos colocar no clube dos ricos, comparável ao OCDE, por exemplo. Isso não se discute. A nossa discussão orçamentária hoje se resume a 227,2 bilhões de reais, num orçamento de 5 trilhões, incluindo amortizações e pagamentos de juros. Esse número primeiro que eu falei, de 200 bi, são as despesas discricionárias. O Executivo tem cada vez menos ingerência sobre isso, porque o Congresso agora já é dono de 61 bilhões desses 227. A saúde e a educação, em razão de regras constitucionais também de vinculação à receita, acabam obrigando o direcionamento de mais um pedaço dessa despesa discricionária obrigatoriamente. Quer dizer, não é despesa discricionária, é obrigatória. Sobra um pedaço ínfimo para destinar para investimentos, de fato, de longo prazo, em infraestrutura, etc. Então, se de um orçamento tão grande você consegue gerenciar um volume tão pequeno, há algo de errado no reino da Dinamarca. Nós precisamos discutir isso. É a reforma orçamentária. A meu ver, a reforma orçamentária precede, ou deveria ser acompanhada, deveria caminhar em paralelo à reforma administrativa. Porque quando eu tiver as diretrizes, souber qual é o planejamento do país, para onde nós vamos, os objetivos em termos de obras de infraestrutura, de desenvolvimento regional,
fixados em parceria com os governadores, com senadores, deputados, lideranças de cada região, aí sim eu posso repensar as políticas públicas. Obviamente que nós temos carreiras que não fazem mais sentido, temos carreiras que estão desguarnecidas, que estão sem reajuste salarial, outras em que falta pessoal. Isso tudo tem que ser identificado como ponto de partida, mas eu só vou poder ter, de fato, uma política de RH consistente quando eu conseguir saber qual vai ser o conjunto de políticas públicas prioritárias e como eu vou financiá-las. E, para isso, eu preciso de um PPA. Modernamente, a literatura chama de plano fiscal de médio prazo, né, ou quadro fiscal de médio prazo. A Lei Complementar 200 de 2023 introduziu esse conceito. A Emenda Constitucional 109 do governo anterior ainda introduziu a obrigatoriedade do monitoramento e avaliação de políticas públicas, que não está sendo feito devidamente, porque da forma como está na Emenda 109, que é da lavra do ex-ministro Paulo Guedes, deveria estar sendo incorporado na LDO, na LOA, no PPA, e não está. A Lei Complementar 200, o novo arcabouço fiscal, repete esse espírito, esses comandos, em parte. Mas não adianta, quer dizer, enquanto você não incorporar isso nas nossas lideranças, que o processo orçamentário não é só dividir 50, 60, daqui a pouco 100 bilhões de reais de emendas, nós não vamos a lugar algum. Nós temos que discutir se o dinheiro do benefício de prestação continuada está sendo bem direcionado, está ajudando a reduzir desigualdade ou não. E hoje você tem formas de tratamento de dados com inteligência artificial. Nós temos o DataPrev, o SERPRO, que são instituições reconhecidamente capazes para fazer esse trabalho, se bem lideradas, se bem coordenadas. E, a partir desse bom diagnóstico, então, caminhar para uma reforma do orçamento e uma reforma administrativa subsidiária a essa reforma do orçamento. E, para terminar, Felipe, certamente eu já estourei meu tempo, eu entendo que essa reforma orçamentária passa pela discussão da Lei 4.320, que completa 61 anos neste ano, data do governo João Goulart, que é a nossa Lei Geral de Finanças Públicas. Enquanto isso não for feito, nós vamos ficar discutindo, como está hoje nos jornais, quanto o governo vai contingenciar. Contingenciar é um disparate. O orçamento é impositivo. O Congresso aprovou, tem que ser executado. Não tem essa de emenda impositiva e o investimento, por sua vez, é discricionário. Já o BPC é impositivo. O Bolsa Família é obrigatório, mas eu controlo o fluxo. Obrigatório é com controle de fluxo. Nós fomos criando essas maluquices por falta de uma lei geral do orçamento, das finanças públicas. Na presença dessa lei tão antiga, que para a sua época foi importante, porque inclusive ela vale para os 3 níveis, para as 3 esferas da federação, para a época talvez tenha sido algo inédito no mundo, né? Essa lei geral, a Lei 4.320, mas ela precisa ser modernizada, precisa ser modificada, e nós temos que ter um orçamento que seja levado a sério. Sem um orçamento levado a sério, não há país que seja levado a sério. Muito obrigado.